se o plano que dirige a nossa vida é o plano de Deus ou as sementes do diabo. Presta atenção no que eu vou falar para você. Não estou chamando ou dizendo que ninguém aqui é filho do diabo. Eu estou dizendo que muitas vezes nós damos uma oportunidade ou mais crédito aos planos do diabo, às sementes do diabo, do que aos planos de Deus. Isaías capítulo 53, do verso 4 ao verso 6, a palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao versículo 6, Isaías capítulo 53, versículo 4 ao versículo 6, o profeta Isaías diz assim: certamente, ou verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Verso 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Marca esse texto na tua Bíblia, pode fechá-lo um pouquinho, fecha também os teus olhos, e nós vamos pedir a Deus que Ele venha nesta noite trazer a revelação da sua palavra. Pai, que a grandeza do Teu Espírito Santo possa estar enchendo agora este lugar. Eu te peço, a Deus, em nome de Jesus, todo espírito faccioso, todo espírito de confusão, que queira nos impedir de entender a Tua palavra, venha ser repreendido de sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor venha tratar o nosso viver, que a grandeza do Senhor venha direcionar o nosso existir. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, e ao término, Senhor, deste culto, desta reunião, a glória do Senhor possa estar fluindo e estampada na nossa existência, manifestando o poder da Tua grandeza, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Neste ano que se passou de 2015, neste ano que nós adentramos, e parece que começou ontem, mas já estamos no terceiro mês do ano de 2016, né? O tempo está passando bem rápido, e eu fazer com você nesta noite um teste para ver em quem ou em que você tem acreditado mais. Qual é o plano que tem realmente tomado posse na tua vida? O profeta Isaías, quando ele fala da vinda de Jesus Cristo, quando ele profetiza sobre a vinda de Jesus, ele fala com tanta clareza que aparentava até, quando ele traz essa palavra, essa profecia sobre Jesus, que Jesus já havia vindo, que o poder do Senhor já estava agindo, que a grandeza do Senhor já estava dominando sobre a vida do povo. E ele diz, então ele tomou sobre si, Isaías estava dizendo, ele levou, Jesus Cristo realmente manifestou o seu poder, a sua glória. E a minha pergunta para você nessa noite é, você acredita realmente nisso? Você realmente tem olhado para a grandeza de Jesus e sabendo que Ele levou sobre si as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pela sua vida, nós fomos curados e sarados. Isso realmente tem dominado totalmente a tua mente, o teu coração? É interessante nós olharmos aqui, quando o profeta Isaías fala no versículo 1, ele faz uma pergunta, porque eu acredito que havia nesse tempo de profecia, de realmente o agir do Senhor, existia alguma coisa que trazia dúvida. Isaías pergunta, quem creu em nossa mensagem? Isaías pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? É muito importante, irmãos, nós olharmos para a grandeza de Deus e saber que realmente Jesus Cristo é Senhor sobre a nossa vida.
É muito importante nós termos isso dentro do nosso coração, mas muitas vezes Satanás lança a sua semente e tira este poder do Senhor sobre a nossa vida. E você vai falar para mim, pastor, não acontece isso comigo. Mas uma das sementes que Satanás é expert em semear é a semente da dúvida. Dúvida é incerteza. Dúvida é ficar inseguro na hora de tomar uma decisão. Dúvida é achar que Deus não está nos ouvindo. Eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Quantas vezes no teu coração você duvidou do agir de Deus? Quantas vezes no teu coração você olha e fala, dessa vez não vai dar certo? Quantas vezes você pensou assim, olha, no meu coração eu acredito tanto no poder de Deus, mas é isso que eu estou planejando, isso que eu estou desejando, isso que está no meu viver, isso que eu precisava que acontecesse, é impossível de acontecer. Há um exemplo na palavra de Deus, claro, que está em Gênesis capítulo 18, eu quero ler com você, do verso 9 ao verso 15, quando o Senhor vem até Abraão e diz, Abraão, você será um pai de uma grande nação. Abraão, você realmente terá uma nação muito grande, e através de você, eu vou abençoar todos os povos da terra. E a palavra de Deus diz então, que Abraão nesta época tinha 100 anos de idade, Sara tinha 90 anos, e a palavra de Deus diz então no verso 9, que o Senhor vem até Abraão e diz, onde está Sara, a tua mulher? Gênesis capítulo 18, versículo 9. E ele responde, Senhor, ela está ali na tenda. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, a sua mulher, terá um filho. A palavra de Deus diz, Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. E quando ela escuta isso, o verso 12 diz, ela riu consigo mesmo quando pensou, depois de já estar velho, o meu senhor já idoso, ainda irei, ou ainda terei este prazer. A palavra de Deus diz que o Senhor estava conversando com Abraão, dizendo, Abraão, a minha bênção será sobre a tua vida, Sara, tua mulher, te dará um filho, e eu vou abençoar você, Abraão, e através da sua vida, você vai ser o pai de uma grande nação. E a palavra de Deus diz que então Sara, quando ela ouve aquilo, ela diz assim, é impossível isto acontecer. Ela diz, o meu senhor Abraão já está com 100 anos, eu tenho 90 anos, isso não acontecerá, isso é impossível. Queridos, quantas vezes nós fazemos a mesma coisa que Sara fez? Quantas vezes nós sabemos que o poder de Deus é sobre a nossa vida? Quantas vezes nós sabemos que a grandeza do Senhor está sobre nós, mas as sementes lançadas da dúvida por Satanás, a semente muita hora, na hora de tomar uma decisão, da dúvida ela vem germinar dentro do nosso coração. E a palavra de Deus diz que Sara então dá aquele riso e diz assim, isso é impossível. Querido, eu quero chamar a tua atenção nesta noite, quantas vezes nós também já rimos, duvidando do agir de Deus? Quantas vezes nós sabemos que Deus realmente veio para trazer vida, vida em abundância, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder, realmente tem toda a autoridade, e a bênção do Senhor é sobre a nossa vida, mas muitas vezes nós agimos como Sara agiu. Ela diz, é impossível, eu já tenho 90 anos, o meu Senhor está com 100 anos, como vou eu engravidar? Como vou eu ter um filho? Como vou eu poder realmente se cumprir esta palavra do Senhor sobre a minha vida? Eu sei que nesta noite, eu estou aqui falando com pessoas que muitas vezes no seu coração tem trazido uma ponta de dúvida. Muitas vezes tem pensado assim, será que Deus realmente está me ouvindo? Será que realmente Deus está no controle da minha vida? E Sara então dá aquele riso amarelo, aquele riso que diz assim, é impossível disso acontecer. E a palavra diz, irmãos, e o Senhor então olha para Abraão, no verso 13 diz, o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei eu realmente dar à luz, agora que sou uma idosa? Deus sabe
todas as coisas, e o tempo determinado por Deus, as bênçãos vão de chegar sobre a vida de cada um. A graça do Senhor vai acontecer sobre a tua vida. Mas muitas vezes, ao olharmos com a lógica dos olhos naturais, a gente muitas vezes pode entender e dizer assim, não é possível. E Deus então olha para Abraão e diz assim, Abraão, Sara está duvidando. Eu te pergunto, por acaso, há para o Senhor alguma coisa demasiadamente difícil? E essa pergunta eu quero transferir para você nesta noite. Há alguma coisa impossível para o Deus que nós servimos? Há alguma coisa impossível para o Deus trazer ou realizar na tua vida aquilo que você precisa? Irmão, há alguma coisa impossível para Deus? E Deus te pergunta para você nesta noite, por que então, muitas vezes a dúvida tem tomado conta do seu coração? Por que então, muitas vezes, você tem duvidado ou questionado a palavra de Deus? A dúvida nos faz questionar a bondade de Deus. Muitas vezes nós deixamos de tomar posse das promessas do Senhor na nossa vida, porque muitas vezes nós duvidamos. Nós olhamos e dizemos, pela lógica, não tem como acontecer. E Deus então olha para Abraão e diz, Abraão, há alguma coisa impossível para eu, como Deus, realizar? E Abraão sabia que não, irmãos. E nós também sabemos que não há. Mas muitas vezes os momentos difíceis nos levam a pensar que aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, não vai alcançar. E Deus nessa noite está falando para você, olha, não existe nada que possa impedir do agir de Deus sobre a tua vida. Não deixa que a dúvida, não deixe que a dificuldade, não deixe que a necessidade venha impedir você de caminhar uma vida de vitória. Não deixe que a dúvida venha impedir das promessas de Deus em se cumprir sobre a tua vida. Não deixa que realmente nada venha impedir ou atrapalhar o agir de Deus sobre o teu viver. Para confirmar o poder de Deus. Em Gênesis capítulo 21, verso 1 e 2 diz assim, e o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe havia falado. Verso 21, essa água aqui pode ser para mim? Gênesis capítulo 21, no versículo 1 diz assim, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Sara engravidou, e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus na sua promessa. Olha para mim aqui, querido. Nessa noite, ao tempo de Deus, as bênçãos do Senhor hão de chegar sobre a tua vida. O nosso Deus não é filho de homem que minta, Ele não é homem para que se arrependa, mas toda a promessa de Deus, ela se cumprirá sobre a nossa vida. Então a minha pergunta para você é, você acredita nos planos de Deus, ou você tem deixado as sementes da dúvida de Satanás estar entrando no teu coração, e muitas vezes querendo fazer você retroceder, voltar para trás, e deixar de tomar posse das bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Não permita que Satanás venha lançar a semente da dúvida, como ele lançou no coração de Sara. Como ele muitas vezes olha para nós e diz assim, você não vai conseguir, você não vai vencer, mas o Deus que nós acreditamos é o Deus do sobrenatural. O Deus que nós acreditamos não é Deus de lógica, Ele é Deus que realiza o impossível, Ele é o Deus que faz o milagre, Ele é o Deus que cumpre com a sua palavra, Ele é o Deus que manifesta o seu poder, Ele é o Deus que manifesta a sua glória, e as promessas de Deus vão se cumprir sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Possa parecer, querido, que ao tempo em que você está esperando a promessa do Senhor, ela ainda não tenha se cumprido, e ela não cumprirá, não se cumprirá ao seu tempo. As promessas de Deus na sua vida se cumprirão ao tempo perfeito do Senhor. Se você tem promessas de Deus, se você acredita no poder de Deus, se você sabe o Deus que você serve, a bênção do Senhor, ao tempo do Senhor, chegará sobre a tua vida. Deus realmente quer trazer à tua vida
a manifestação do seu poder. Deus quer realmente que você tenha o discernimento espiritual. Deus quer que você perceba o seu poder. Deus quer que você descubra o seu poder. Nessa noite, tira toda a dúvida do seu coração, porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir sobre o teu viver. Tira toda a insegurança e acredite realmente no poder de Deus, porque Deus quer, nesta noite, que você venha descobrir o seu poder. Há um plano, ou a semente que Satanás gosta de semear na vida dos cristãos, que é o desencorajamento. O que é desencorajamento? Desencorajamento é falta ou perda de coragem. Perdoa a expressão, mas a pessoa que não tem coragem, ela é um covarde. A pessoa que não tem coragem, ela é uma pessoa desanimada. Ela vive abatida, ela desiste, ela é mole, ela esfria-se por qualquer coisa. Isso é algo que Satanás gosta de lançar no coração daqueles que confiam no Senhor. Nós vivemos pela fé, nós acreditamos no poder de Deus, mas muitas vezes nós desistimos e falamos assim: olha, não adianta, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou me acovardar diante da situação em que eu estou vivendo. A palavra do Senhor nos traz um exemplo disso lá em Mateus, capítulo 14, no versículo 28, no versículo 29, quando Pedro desce do barco e começa a caminhar em direção ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 14, verso 28 e 29, diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus então olha para Pedro e diz assim: venha. Então Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas e ir em direção ao Senhor Jesus. Olha para mim aqui um pouquinho. Quantas vezes nós estamos caminhando o caminho de vitória? Quantas vezes você está caminhando por sobre as águas? Quantas vezes você está caminhando contra o vento contrário você, mas você não está preocupado com isso, você está caminhando em direção ao Senhor Jesus. Quantas vezes você tem a coragem dentro do seu coração? E a palavra de Deus diz que o momento em que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, eles estavam apavorados, porque o vento era contrário, porque o mar era contrário, e aqueles homens estavam temendo, aqueles homens estavam apavorados. Em vez de ver Jesus Cristo indo na sua direção, eles enxergam um fantasma. E quando o Senhor falou: olha, tenha bom ânimo, sou eu estou no encontro de vocês, Pedro reconhece a voz de Senhor. Então, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus fala: pode descer do barco, Pedro, venha ao meu encontro. E Pedro então começa a caminhar em direção ao Senhor. Ele começa a experimentar o viver no sobrenatural. Ele começa realmente a experimentar que não existe vento, que não existe tempestade, que não existe nada que o possa fazer parar. E ele começa a experimentar que a glória do Senhor estava sobre o seu viver. E ele era um homem vencedor, ele era um homem vitorioso, e que a bênção do Senhor estava sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que Pedro tira os olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para a dificuldade, e ele começa a afundar. Querido, sabe o que Deus está falando com nós esta noite? É que nós não podemos viver uma vida de desencorajamento. Nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Nós não podemos ser covardes. E todo mundo fala que nessa época em que nós estamos vivendo, é uma época difícil, é uma época de recessão, é uma época onde a gente não vê perspectiva nenhuma, mas nós que vivemos em Cristo Jesus, sabemos que as bênçãos do Senhor, ela é sobre o nosso viver, e nada vai nos impedir de continuar caminhando. Só que muitas vezes nós olhamos para a dificuldade. Só que muitas vezes nós deixamos que a semente do desencorajamento vem sobre o nosso viver. Nós muitas vezes olhamos para a situação e falamos: olha, não vai mudar, eu vou parar de caminhar, eu não vou conseguir continuar caminhando contra o vento. Pedro experimenta isso, e quando ele tira os olhos do Senhor, ele começa a afundar, ele começa realmente a ir a pique. Quem sabe nesta noite, eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo um tempo de covardia. Me perdoa falar assim com você,
mas vivendo um tempo de desencorajamento, vivendo um tempo de não estar olhando para a grandeza, o agir e o poder do Senhor. Quem sabe olhando para as dificuldades que o cercam e deixam de continuar caminhando contra a tempestade. Mas a palavra do Senhor diz assim, que Pedro teve medo, e ele começou a afundar. Ele olhou para os problemas, ele olhou para a situação, ele olhou para o vento contrário. Quem sabe nesta noite, muitos aqui estão olhando para a situação em que está vivendo o nosso país, a situação em que está vivendo o mundo, e se esquece que quem vive em Cristo não vive em crise. Se esquece que quem vive em Cristo não tem problema, não tem dificuldade que o faça retroceder. E a palavra de Deus diz que Pedro então começa a afundar, mas quando ele começa a afundar, ele novamente olha para Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia porque eu estou afundando. A palavra de Deus diz, querido, aqui no verso 30, que o Senhor olhou para ele. Verso 31 diz, imediatamente, o Senhor estendeu a sua mão e segurou a Pedro e disse, por que você duvidou, homem de pequena fé? Sabe o que o Senhor está falando com nós nessa noite? Porque a dúvida muitas vezes está no seu coração. Por que muitas vezes você está afundando, em vez de continuar caminhando por sobre as águas, em continuar vivendo uma vida de vitória, em vez de você continuar vivendo uma vida, sabendo que a provisão, a bênção do Senhor é sobre o teu viver, mas nessa noite, Jesus Cristo está aqui nesse lugar, com as mãos estendidas e pronto a dizer assim para você, olha, eu estou com as mãos estendidas, clama a mim, e eu vou te levantar, eu vou te fazer continuar caminhando, eu vou te fazer você viver uma vida de vitória, de paz, de prosperidade, de saúde, de alegria. Deus diz para você nessa noite, continue caminhando, não olhe para a situação, não olhe para o vento, não deixe que a semente do desencorajamento venha fazer de você um covarde, venha fazer de você um perdedor. Deus nos chamou para caminharmos em qualquer situação em sua direção. Deus nos chamou para que em qualquer situação nós venhamos estar caminhando rumo à grandeza, o seu poder e a sua grandeza. Não olhe para a dificuldade. Nesta noite, levanta os teus olhos para o alto, porque é lá de cima que vem o nosso socorro. O nosso Jesus não está morto. A palavra de Deus diz que ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Após 40 dias ele subiu aos céus e hoje ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Ei, e a palavra de Deus diz ainda mais, que Jesus Cristo foi para o Pai, mas ele falou, não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador. Ei, Candarabachai, nós não somos bastardos, meu irmão, nós temos um Deus que cuida dos seus filhos, nós temos Jesus Cristo lá à destra de Deus intercedendo por nós, e temos o Espírito Santo aqui nessa noite, passeando no meio da igreja e dizendo, ei, eu estou no controle da sua vida, não se preocupe com o vento, não se preocupe com a tempestade, continue caminhando, porque eu sou o Senhor que trago a bênção sobre o teu viver. Como se não bastasse Jesus Cristo interceder por nós, nós temos o Espírito Santo aqui nesta noite, cuidando da nossa vida, curando as tuas feridas, tirando a covardia do teu coração e fazendo você a continuar a viver uma vida onde realmente a bênção do Senhor é sobre a tua vida. Se nesta noite, querido, a semente do desencorajamento, ela está dominando o teu coração, estenda as suas mãos em direção a Jesus. Abra a tua boca e faça como Pedro, Senhor, salva-me. E Jesus Cristo não buscou nenhuma explicação de Pedro. A Bíblia diz no verso 31, imediatamente Jesus estendeu as mãos e segurou Pedro e fez a ele uma pergunta, por que você duvidou? Por que é que você não acredita? Você estava caminhando por sobre as águas, o vento não estava fazendo diferença na tua vida, e o Senhor está perguntando para você nessa noite, ei, eu estou aqui pronto para dar as mãos para você caminhar, ei, eu morri por sua causa, ei, eu derramei o meu sangue por sua vida, ei, a minha bênção é sobre você. A glória do Senhor é sobre o teu viver, querido. Não deixa que a semente do desencorajamento venha realmente fazer de você um perdedor. Sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida? É nos trazer descanso.
O que está escrito no Salmo de número 91, verso 1 e 2? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Se você habita, se Jesus Cristo é o Senhor sobre a tua vida, se o nome do Senhor está sobre o teu viver, descansa à sombra do Onipotente, porque a graça do Senhor está sobre o seu viver. O que o salmista Davi fala no Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor. Acabou? Não. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Então, meu querido, você pode ter nesta noite a segurança desse bom pastor. Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu creio que muitos de nós aqui já temos experiência dos amigos que, entre aspas, nós temos. Quando está tudo bem na nossa vida, nós estamos assim de amigos, não é? Mas quando a dificuldade se levanta, a primeira coisa que nós não temos mais são os amigos. A primeira coisa que desaparece é os amigos. Mas Jesus Cristo é ao contrário. Jesus Cristo diz assim: vinde a mim, você está cansado? Você está oprimido? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Jesus diz assim: olha, você está com medo do vento, você está com medo da tempestade? Vem, eu sou o Senhor sobre a tua vida, eu posso trazer a você a vitória. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha para mim aqui. Continue caminhando sobre as águas. Continue caminhando em direção ao Senhor. Continua caminhando realmente com o teu coração voltado às promessas de Deus sobre a tua vida. Não se preocupe com as sementes do desencorajamento. Não se preocupe com o vento. Não se preocupe com a situação. Nós não dependemos de homens, nós não dependemos de governo. Nós dependemos do Senhor dos senhores. Nós dependemos do Rei dos reis. Nós dependemos daquele que era, que é e que há de vir. Ele é Senhor e está aqui nesta noite para nos abençoar. O que nós não podemos deixar é que o desencorajamento venha tomar conta do nosso coração. Uma outra semente que é plano de Satanás, e ele semeia com destreza, é a derrota, é o mau êxito. Derrota é aquele que desiste de lutar pela vitória. E o plano do diabo é fazer você sentir-se fracassado e não ter ânimo de nem sequer tentar. Abre comigo a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler o verso 15 e o verso 16, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e o versículo 16, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e o versículo 16, diz assim: o servo do homem de Deus, o servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo e pela manhã, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Ou seja, aquele homem que caminhava com o profeta Eliseu, sai para fora da casa de manhã, e ele vê o exército da Síria totalmente cercando o lugar onde estava Eliseu, e ele volta apavorado para dentro da casa e diz assim: Eliseu, nós não vamos ter como sair dessa situação, nós estamos derrotados, não tem como nós fugirmos do exército da Síria. E Eliseu, que era um homem que tinha Deus como Senhor sobre a sua vida, ele tinha uma visão diferente daquele moço que servia a Eliseu. Eliseu conhecia o seu Deus, porque Deus trazia a Eliseu toda a revelação que precisava ser trazida, toda a revelação que precisava, que o rei da Síria armava contra o rei de Israel. Então, o Senhor trazia a Eliseu a revelação, e Eliseu então chegava ao povo de Israel e dizia assim: não passe por tal lugar, ou não vá por esse lugar, porque ali tem uma armadilha, ou tem uma emboscada preparada pelo rei da Síria.
E Deus então trazia revelação ao profeta Eliseu. E aquele homem que caminhava com Eliseu não tinha essa sensibilidade. Ele não conhecia a grandeza do Senhor, ele não conhecia o Deus que Eliseu servia. E quando ele sai para fora, a sua visão é no natural. Ele olha os montes onde estava ao redor de onde estava Eliseu, e ele diz: nós estamos cercados pelo exército inimigo, e nós não temos como sair dessa situação. Mas a visão de Eliseu, querido, era uma visão diferente. A palavra de Deus diz que Eliseu não enxergava o exército inimigo. Eliseu enxergava a grandeza do Senhor sobre a tua vida. Tanto é que no verso 17 de 2 Reis 6, diz que Eliseu fala para aquele moço: não te preocupes, maiores são os que estão conosco. E Eliseu orou e dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. A palavra de Deus diz então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, na guerra, o inimigo não fica parado à toa, ele arma suas estratégias, mas nós temos um Deus que é poderoso, é soberano, e que ele aniquila todo o poder da derrota e traz a bênção sobre a nossa vida. A verdade é que Eliseu estava realmente cercado pelo exército inimigo, mas ao seu redor estavam os anjos do Senhor, a grandeza do Senhor, o poder do exército de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos do Senhor estão aqui nesta noite para abençoar e guardar a tua vida. Você não é para viver uma vida de derrota, porque os anjos do Senhor estão aqui nesta noite para abençoar a tua vida. O propósito da bênção do Senhor é nos levar a viver uma vida de vitória. Não deixa que a semente da derrota, não deixa que a semente de Satanás venha realmente fazer com que você venha perder a coragem e se consagrar ou se colocar como um derrotado. Este lugar está cheio de anjos do Senhor, o exército do Senhor, cavalos de guerra, homens de guerra, poder do Senhor está sobre este lugar. A bênção do Senhor é sobre a nossa vida. É interessante nós olharmos que o plano de Satanás é semear dúvida, é semear desencorajamento. O plano de Satanás é sempre levar você a pensar que é um derrotado, que é um fracassado. Mas eu quero fazer uma pergunta para você de novo. A minha pergunta para você é: você sabe qual é o plano de Deus para a tua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus por você estar aqui nesta noite, querido? Você sabe por que Deus te tirou lá do meio das drogas, do meio da prostituição, lá do meio da macumba, da feitiçaria, como fez na minha vida? Você sabe por quê? Não é para nos deixar prostrado, mas os planos do Senhor, Ele declara através de Jeremias, no capítulo 29, eu quero ler com você, os planos de Deus para a tua vida. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler do verso 11 ao 13, e eu quero concluir esta palavra nesta noite, trazendo a você, não que você venha temer os planos do homem, não que você venha temer os planos de Satanás, não que você venha se preocupar com o que o inimigo tem feito à sua volta, não que você venha se preocupar com as dificuldades que se levantam contra a sua vida, mas o plano de Deus, o plano do Senhor, o propósito do Senhor na sua vida é que você venha viver uma vida de vitória. Jeremias capítulo 29, verso 11, o Senhor diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Deus está falando assim: olha, eu sei quais são os planos que eu tenho para a tua vida, eu sei quais são os planos que eu tenho para a tua família, eu sei quais são os planos para o teu futuro. Eu sou o Senhor, eu conheço a sua vida, eu sei o que eu posso fazer dentro do seu existir. E Deus diz: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. O plano do Senhor realmente é fazer você viver uma vida crescente. O plano do Senhor é realmente fazer você viver uma vida de prosperidade. Jesus fala no Evangelho de João, João capítulo 10, verso 10, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Satanás não pode tocar na tua vida. Os planos do Senhor estão sobre o seu viver. Você é descendente de Abraão. Você é o Israel do Senhor hoje. E a graça do Senhor é sobre a tua vida. A bênção do Senhor está sobre o teu existir. E o Senhor diz para você nesta noite: os meus planos é fazer você prosperar e não lhe causar dano. Os meus planos é lhe dar esperança e um futuro. Se você está olhando para o teu hoje e está achando que você não vai conseguir vencer, que você não vai conseguir resistir, Deus diz para você: eu tenho o teu futuro preparado nas minhas mãos. A minha graça, o meu agir, o meu viver é sobre o teu existir. A glória que eu tenho para derramar sobre o teu viver é aquilo que o ladrão não pode roubar, ele não pode matar, ele não pode destruir, porque eu posso te dar vida e vida em abundância. Reclina a tua cabeça um pouquinho. Lá na nossa igreja eu costumo falar assim: olha para dentro de você, vira os teus olhos nesta noite, lá dentro dos teus pensamentos, lá dentro dos teus sentimentos. O que tem impulsionado a tua vida nesta noite? O que é que tem falado mais forte dentro do seu coração? O que é que tem feito com que você muitas vezes venha abrir mão da bênção do Senhor sobre a tua vida? Nesta noite, o Espírito de Deus está aqui para curar, para libertar, para abençoar, para fazer você caminhar uma vida de vitória. Nesta noite, se você tem algum problema, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma necessidade, Deus me trouxe até aqui para dizer para você: não deixa o desencorajamento, não deixa a dúvida, não deixa o fracasso, não deixa a derrota tomar conta do seu coração, porque os planos do Senhor sobre a tua vida são planos de vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo diz: não existe ninguém que pode nos impedir de viver uma vida de vitória. Não existe ninguém que pode nos impedir de caminhar debaixo da graça de Deus. Se você está servindo ao Senhor, se você está aqui nesta noite, é porque você conhece Deus, é porque você sabe o poder de Deus, você sabe a grandeza do Senhor, e Ele diz para você nesta noite: os meus planos para com a tua vida é plano de vitória, é plano de bênção, é plano de prosseguir, é plano de vencer, é plano de prosperar, é plano de superar obstáculos, é plano de vencer todas as armadilhas do inimigo e continuar caminhando debaixo da graça, do agir e do poder de Deus. Se coloque em pé, eu quero orar com você.